Olá, ouvintes da Rádio CBN. No quadro fixo CBN Saúde desta semana, o assunto é a síndrome do ombro congelado. Nosso convidado é o Dr. Adriano Marqueto, que é ortopedista especialista em ombro. Doutor, o que é essa síndrome, a capsulite adesiva do ombro, popularmente conhecida como síndrome do ombro congelado? A capsulite adesiva, ou ombro rígido, ou popularmente conhecida como ombro congelado, é uma doença que causa inflamação na cápsula articular do ombro e gera dor, seguindo de limitação dos movimentos do ombro. A causa dessa patologia ainda é relacionada a fatores genéticos e a reações autoimunes, mas não se conhece exatamente como ela é originada. Quem são as principais vítimas, ou seja, quais são as pessoas que mais atingidas? São homens ou mulheres? Essa patologia é mais frequente em mulheres, proporção geralmente de 3:1. O que eu percebo hoje no consultório é que os homens também apresentam uma incidência maior no contato do dia a dia. Uhum. Doutor, e a partir de qual idade mais frequente, a faixa etária mais frequente? Em torno dos 30 a 50 anos é o início dessa patologia. Entre homens e mulheres? Entre homens e mulheres. Existe uma causa específica, doutor, ou não? Não há uma causa específica, mas ela está relacionada a alguns fatores e algumas doenças hormonais, principalmente o diabetes, é uma causa comum que se relaciona com a capsulite adesiva, as doenças da tireoide, como o hipertireoidismo, e alguns períodos longos de imobilização prolongada também são fatores que geralmente estão associados com essa doença. Pode ser considerada uma doença incapacitante, doutor? Ela é uma doença bem incapacitante, porque ela tem um começo muito doloroso e, à medida que ela evolui, ela limita muito a movimentação do ombro. Então, esses indivíduos são pessoas que têm muita dificuldade dos afazeres domésticos, dos afazeres diários, mesmo como dirigir, coçar a cabeça, colocar a mão na boca. Então, é uma patologia que limita bastante. Poxa, até tipo escovar o dente, por exemplo? Escovar o dente na fase de rigidez, propriamente dita, que é aquela fase onde o ombro congela de verdade, esses pacientes praticamente não têm mobilidade nenhuma do seu ombro. Então fica muito difícil mesmo colocar cinto de segurança, abotoar um sutiã, etc. Doutor Marqueto, é verdade que o problema tem grande incidência nos diabéticos e existe um porquê disso, doutor? Principalmente o diabetes tipo 1. Inclusive esses pacientes que têm que fazer uso de insulina são pacientes que normalmente são mais refratários ao tratamento. Ou seja, o tratamento nesses pacientes ele demora mais tempo e ele é mais difícil de ser alcançado. Doutor, dá para a gente visualizar, ou seja, para o ouvinte tentar sentir como que é essa dor? Ela é uma dor constante? Como que o paciente sente isso? O quadro, assim, ele não é muito individualizado, é um quadro generalizado, mas normalmente essa dor começa de uma forma leve, ela dura 2, 3, 4, 5 dias nessa forma, e aí ela passa a ser uma dor muito intensa, uma dor como se fosse uma agulha dentro do ombro, e que faz com que essa pessoa comece a ter dificuldade de movimentar o ombro em detrimento da dor. É uma dor, assim, aguda? Ela pode se manifestar como uma dor aguda, mas ela pode se manifestar de uma forma frustra, com uma dor leve inicialmente, passando por uma dor muito forte. Essa que é a característica da dor. Outra característica importante é que essa dor também ela acontece mais à noite. Então esses pacientes são pacientes que têm dificuldade de dormir ou até mesmo acordam à noite em função da dor. Doutor, a síndrome do ombro congelado, ela afeta os dois ombros ou apenas um dos órgãos? Normalmente um, mas pode ocorrer nos dois em torno de 20% a 30%. Não é tão comum essa patologia acontecer simultaneamente, ou seja, a pessoa ter a dor e o desenvolvimento da capsulite nos dois ombros ao mesmo tempo. Normalmente ocorre em um e após um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ocorre um outro. Mas existem alguns casos que o paciente tem a dor ao mesmo tempo nos dois ombros. Isso limita muito mais ainda o movimento, porque ela praticamente não consegue fazer nenhuma atividade diária. Doutor, a dor da síndrome do ombro congelado, ela pode se alastrar pelo braço ou ela fica restrita ao ombro da pessoa? Pode sim, Flávio. É uma dor que comumente ela comete o ombro, mas ela pode ter irradiação tanto para o braço, como para o cotovelo, como para o antebraço e às vezes, em alguns pacientes, até mesmo para a cintura escapular, ou seja, a parte da coluna cervical e a parte da omoplata atrás. Ela pode se manifestar desse jeito, sim. Doutor Adriano, hoje vamos falar sobre o tratamento. Qual é o tratamento mais comum para a síndrome do ombro congelado? O tratamento mais comum é o tratamento não operatório, ou seja, aquele tratamento onde a pessoa é submetida à medicação e à fisioterapia. Vai depender muito da fase em que essa patologia se encontra. Como ela tem 3 fases, uma fase dolorosa,
uma fase de congelamento e uma fase de remissão, o tratamento vai ser focado e individualizado para cada tipo de paciente em cada fase da doença. Essa doença, doutora, ela tem cura? Essa doença tem cura. Normalmente é uma doença autolimitada, ou seja, ela vai chegar a um período de cura mesmo sem o paciente tratar. O grande problema é que às vezes isso demora um longo período de tempo, às vezes 3, 4 anos, e é uma doença que limita muito as atividades do indivíduo. Então ele vai sofrer com dor e com essa limitação dos seus movimentos durante um longo período de tempo. Ela é bem incapacitante. Doutor, o diagnóstico é feito através de exames de imagem? Qual é o procedimento para diagnosticar? O diagnóstico é clínico. O diagnóstico sempre é clínico. Geralmente tem uma história clínica bem detalhada e um exame físico de qualidade, bem realizado, já são suficientes para diagnosticar a doença. Em alguns pacientes podemos pedir as radiografias ou um ultrassom, mas não para fazer o diagnóstico da capsulite, sim para afastar outras patologias que às vezes têm um mesmo curso clínico, ou uma mesma manifestação. Que patologias essas, doutor, que pode artrose enganar? Do ombro, desgaste da articulação, então são patologias que são muito dolorosas, que limitam o movimento, a tendinite calcária, alguns casos de osteonecrose, que é uma necrose da parte da cabeça humeral. Então existem algumas doenças que simulam bem a capsulite. Em pessoas mais velhas, por exemplo, em idosos, por exemplo, pode... Sem dúvida, em idosos o diagnóstico diferencial ele é mais difícil de ser realizado. Em pacientes jovens a gente já faz uma grande parte dessas patologias. Jovens, nós estamos falando a pessoas a partir de 30 anos de idade. 40, 50, 60 jovens hoje. Doutor Adriano, é possível evitar a síndrome do ombro congelado? Bem, isso é um fato difícil de te responder, mas assim, evitar a doença é difícil. O importante é fazer um diagnóstico precoce para termos um resultado melhor no tratamento. Certas pessoas que têm histórico familiar, ela é mais passiva. Exatamente, mas é difícil você evitar a doença porque ela aparece geralmente com algum fator gatilho, que é importante. E esse fator gatilho ele pode ser mecânico, ou seja, um tipo de atividade exagerada que esse paciente faz, ou eventualmente um pequeno trauma. Isso pode desencadear do ponto de vista mecânico, mas também do ponto de vista emocional. Eu recebo muitos pacientes no consultório, principalmente homens, que em virtude ou em detrimento de algum estresse emocional, trabalho, ou em virtude de alguma doença grave na família, formam um gatilho e desenvolvem a capsulite adesiva. Então é importante seus ouvintes saberem que ela é extremamente relacionada a fatores emocionais também. Também, né? Ou seja, a ciência não tem uma causa específica para esse problema, Não há uma causa específica. A gente sabe que ela é mais relacionada com os diabéticos e com pacientes que têm alteração da tireoide. Né, acima de mas 45. também mulheres acima de 45. Mas também ocorrem indivíduos sem nenhuma dessas alterações. O tratamento, como o senhor citou, ao longo da semana, ele é medicamentoso. Mas a pessoa deve evitar fazer a automedicação, né? Sem dúvida, é importante sempre a consulta com um especialista da área. O tratamento na fase inicial ele é feito com analgesia, então anti-inflamatórios, que podem ser hormonais ou não. Também analgésicos, eventualmente acupuntura e fisioterapia também de forma analgésica, então com gelo e outras atribuições que o fisioterapeuta vai saber orientar. Isso na fase dolorosa, que é a fase inflamatória. Já na fase de congelamento, aí sim é importante, muito importante, o fisioterapeuta trabalhar para que não force a manipulação nesses pacientes e aí provoquem mais dor e, portanto, acarretem numa piora da doença em vez de uma cura acelerada. Doutor Adriano, a síndrome ela pode resultar no atrofiamento do braço da pessoa? Sim, ela pode sim, Flávio. Isso é uma coisa até comum, a gente percebe isso na nossa prática clínica, porque quando esse paciente entra na fase de congelamento propriamente dita, na fase que ele não mexe mais o ombro, a musculatura sem ela ser requisitada, sem ser utilizada, ela atrofia. Então isso é um fator comum. Isso pode ser visto, inclusive, no exame clínico. É visual. Às vezes até mesmo o paciente chega com essa queixa, que o ombro passou por uma fase de dor, agora ele está sem movimentação e ele perdeu muita massa muscular. Aí, portanto, a fisioterapia que é importante. Aí é importante também, para se ganhar movimento, soltar essa musculatura para que consiga fazer exercício e retornar àquela musculatura anterior. Aliás, dizem que a fisioterapia faz milagres, né, doutor? A fisioterapia faz milagres. A fisioterapia bem realizada, ela é um instrumento de tratamento fundamental hoje, nos dias de hoje. A acupuntura ela pode ser um tratamento paralelo
ou complementar a esse Pode problema? Pode sim, e ele é importante do ponto de vista que ele diminui a dor do paciente. Então isso ajuda também ao fisioterapeuta, profissional que está manipulando essa articulação, a melhorar a amplitude de movimento do indivíduo. Doutor Adriano, para a gente finalizar a série de entrevistas desta semana sobre a síndrome do ombro congelado, quais são as suas recomendações para quem padece do problema, hein? Flávio, é importante ficar claro para os seus ouvintes que quanto antes o diagnóstico for realizado, maior é a chance de cura e num período menor de tempo. Então, aqueles indivíduos que percebem uma dor leve, que não tem relação com trauma, ou um esforço repetitivo significativo, que não melhora com 3, 4, 5 dias, e que vem aumentando de intensidade, como a gente já falou anteriormente nessa semana, que procurem o especialista para o diagnóstico precoce, acelera o processo de cura e torna o tratamento mais eficiente. Obrigado, doutor Adriano Marqueto, pela sua participação no CBN Saúde desta semana e até uma próxima ocasião. Muito obrigado, Flávio, a você e aos ouvintes da CBN.